Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Boa tarde, minhas amigas e meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui hoje, de novo, com o nosso Disruptcast. Hoje eu sozinho na bancada, o professor Alfredo e o professor Pegoraro não puderam estar conosco, mas nós vamos conversar com o Denner Pereira, querido amigo, grande doutor Denner, vai falar sobre um tema extremamente importante, educação inclusiva. A educação inclusiva que todos nós desejamos, que todos nós queremos e sabemos o quanto é importante. Boa tarde, Denner, tudo bem? Olá, professor Alexandre, tudo certo, graças a Deus, um prazer estar aqui contigo no Disruptcast, esse programa que é um sucesso já na Rádio CBN. Muito bom. Vamos lá, Denner, me conta um pouquinho. Quando nós pensamos em educação inclusiva, quando nós pensamos em uma metodologia, quando nós pensamos em uma pedagogia efetiva da inclusão, o que te vem à cabeça? O que você está pesquisando? O que você tem feito nessa seara, meu amigo? Fala um pouquinho para a gente hoje aqui no nosso bate-papo. Alexandre, quando a gente fala, de educação inclusiva, a gente fala principalmente das pessoas neurodivergentes, que hoje a gente talvez tenha, eu faço uma divisão em 3 grandes grupos, até para a gente fazer 4 grupos, São as pessoas com deficiência, e aqui a gente inclui a pessoa com autismo, por exemplo, que as escolas, as universidades têm uma demanda cada vez mais crescente em relação às pessoas nessa condição. Nós temos as pessoas com TDAH, que a legislação ainda é muito incipiente, muito vaga ainda em relação aos direitos da pessoa com TDAH, mas elas têm direitos. Uhum. Nós temos as pessoas com altas habilidades de superdotação, que têm inteligência acima da média, às vezes fica no senso comum, de que já é inteligente, não precisa de nenhum apoio. Essas pessoas sofrem muito, E, se não apoiadas, podem acarretar em algumas barreiras no futuro e até em doenças mentais, E, por fim, não menos importante, nós temos também as pessoas com transtornos de aprendizagem, Pessoa que tem descalculia, dislexia, que não são consideradas pessoas com deficiência, com base na nossa legislação, mas que também têm alguns direitos, Então, para essas pessoas ficarem no nível de igualdade, em relação às pessoas típicas, que não são neurodivergentes, a nossa legislação e a nossa jurisprudência trazem alguns direitos para que essas pessoas consigam entrar no ambiente educacional do ensino básico, desde do ensino infantil até o ensino superior, a pós-graduação, tanto estrito sensu quanto lato sensu, para que possam conseguir competir pela vida, que é a expressão que o Norberto Bobbio usa, em posições iguais ou minimamente equivalentes, Muito bem. E me fala o seguinte, Denner, uma das grandes preocupações que nós temos é exatamente com a, talvez, eu não diria ausência, mas talvez da não perfeição, não sei se essa é uma boa palavra, das políticas públicas no âmbito da educação inclusiva. Eu sei que nós temos, em nível de estado, em nível de município, muitas políticas públicas que envolvem essas pessoas. Nós temos muitas políticas públicas que já são suficientes para acolher e ajudar essas pessoas, mas o que você sente na sua experiência da advocacia, nos lugares onde você vai para dar as suas palestras, o que você tem sentido da necessidade de aprimoramento dessas políticas públicas? O que eu percebo, Alexandre, que falta, na verdade, mão de obra qualificada, Porque nós temos, evidente, milhões de professores Brasil afora, tanto da rede básica quanto do ensino superior. Mas, durante as nossas formações, a gente não é formado para fazer uma educação personalizada para aquele aluno específico. A gente aprende a educar na pedagogia em sentido amplo, não em fazer adaptações.
Então, a nossa legislação, por exemplo, né, a LDB, exige que nós tenhamos em toda a instituição de ensino, né, do básico ao superior, professores especialistas, né? É aquela pessoa que entende de adaptação. Então, essa pessoa vai fazer um currículo flexibilizado, vai orientar os outros professores, né, a como fazer essas adaptações. E eu percebo que hoje a gente tem um déficit muito grande, né, desses profissionais que entendam efetivamente dessas 4 condições que eu passei. Né? Se nós temos um problema na saúde, que é um problema também que impacta na educação, que é avaliar essas condições, né? Muitas vezes há uma confusão muito grande em avaliar superdotado com TDAH, transtorno bipolar ou borderline, né? Confunde-se algumas condições lá na saúde e que impacta a vida da pessoa diretamente, claro, e a parte educacional também, né? Então, me parece que um dos grandes problemas é a qualificação do pessoal. Se a gente soubesse lá na saúde, né, ter as políticas efetivas para avaliar esse público, e na educação a gente conseguir adaptar e entender onde estão as barreiras, e a gente derrubar essas barreiras ou amenizar elas, eu acho que é o grande gargalo hoje, né? Qualificação de pessoas, qualificação constante, né, revisão periódica ali dessas formações, para que a gente consiga fazer uma adaptação realmente efetiva que consiga incluir essas pessoas para que elas se sintam pertencentes àquele espaço. Então, e aí é que entra a grande dificuldade, então, a formação. Em nível de política pública, ou mesmo em nível das instituições privadas, você tem percebido a viabilidade do acesso dos profissionais a esses cursos, a essas especializações, a, aspas, estudar essas realidades para que possamos ter, então, uma condição melhor para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para todas as pessoas que passem por essa perspectiva da neurodivergência? Alexandre, em algumas condições, eu percebo sim, alguns avanços nos últimos anos, até em questão de políticas públicas, né? A pessoa com autismo, por exemplo, né, teve muitos direitos assegurados, muitas pessoas, até por questões familiares, foram estudar sobre o autismo, né? Então, hoje a gente tem uma base um pouco melhor do que, sei lá, 10 anos atrás, Claro. né? Mas em relação, por exemplo, à superdotação, eu percebo ainda um déficit muito grande, né? A superdotação, para você entender mais ou menos, o nosso público também entender. Então, o superdotado, principalmente crianças, né? Que superdotação também não existe cura, porque não é doença, é para o resto da vida, assim como o autismo. O superdotado, imagina, às vezes uma criança de 5 anos de idade está lá em sala de aula e a professora está lá e ensina a letra A, né? E ela já sabe a letra A, letra B, letra C, e está formando pequenas frases já com as palavras, né? E veja, enquanto a metade da turma está aprendendo a letra A, letra B, letra C, o alfabeto, essa criança já sabe o alfabeto. Então, a professora que passou uma atividade lá para fazer em 1 hora, essa criança vai fazer em 2 minutos. Claro. O que ela vai fazer os outros 48 minutos? Então, ela vai começar a provocar a professora, a chamar os coleguinhas de burro, né, a tacar papel nos outros colegas. E veja, com o tempo, ou ela vai ser sancionada por esse professor, né, e vai ficar com uma aversão de ir para a escola, ou vai ter conflito com alunos e vai falar que ele tem TDAH, que ele se dispersa e não consegue focar naquela atividade. Quando, na verdade, ele já sabe, então, para ele não tem motivação aquela atividade. E, com o tempo, vai se afastando da escola, né? Então, sempre a superdotação é o patinho feio da educação inclusiva. As pessoas sempre vão achar algum transtorno, ou é autismo, ou é TDAH, ou é hiperativo, enfim, sempre vai achar alguma coisa que não seja superdotação. É autista, essa pessoa superdotada também às vezes começa a se isolar, né? Ela não quer contato mais com ninguém, ela faz atividade no cantinho dela, aí não tem sociabilidade, aí é autista, né? Então, há uma dificuldade gigantesca de se avaliar a superdotação no Brasil, que não tem classe social, não tem cor, não tem raça. E o que a gente vê hoje são pessoas de classe média alta, brancas, né, homens em sua maioria, que são avaliados como superdotados, o que não é uma verdade, né? A gente já tem alguns dados que mostram que isso não se materializa, mas eu só avalio
superdotação no âmbito da saúde com psicólogo. Uhum. E aí no SUS não consegue esse acesso, né? E me fala uma coisa, uma grande preocupação que eu tenho em algumas ações judiciais que eu trabalho lá na Procuradoria, no que pertine à superdotação, às altas habilidades, é engano meu? É uma coisa que talvez esteja equivocada, mas nós temos uma grande tendência a achar que os nossos filhos são mais inteligentes do que os outros. Uhum. Nós temos uma grande tendência a imaginar que os nossos filhos estão, aspas, na frente dos outros. E lá em casa, pelo menos, a minha pequenininha já está aprendendo. Eu já estou ensinando alfabeto faz tempo, ela já está começando a formar palavras também. E ela. Então, isso seria um erro meu. Por quê? Porque daqui a pouco, lá na frente, ela vai chegar no contexto escolar com talvez um pouco mais de facilidade do que as outras crianças. E isso pode gerar um problema, porque eu não tenho a ideia de que minha filha seja hiperdotada. Mas eu fico pensando, então, se é correto, é incorreto, é bom ou é ruim, nós fomentarmos esse tipo de, como é que eu vou dizer, facilidade no âmbito da residência, ou seja, da nossa casa. Isso é bom, isso é mal? Como é que a gente consegue distinguir isso em termos, talvez até da medicina, da pedagogia, da psicologia? Conta um pouquinho sobre isso para a gente, Denner. Perfeito, Alexandre. Essa é uma pergunta assim, recorrente, né? O superdotado, ele, como eu comentei, ele nasce superdotado, assim como o autista nasce autista, o pessoal com síndrome de Down nasce síndrome de Down, vai ficar assim nessa vida. Mas existem alguns marcos temporais, né, que principalmente a psicologia avalia isso, né? Hoje no Brasil só psicólogo pode avaliar a superdotação. O médico não avalia, até porque não existe CID, superdotação não é uma doença, então é uma condição do neurodesenvolvimento. Existem alguns marcos temporais, então como que a gente compara isso? E por isso que na escola geralmente fica evidente essas comparações, porque às vezes as famílias, ou é o primeiro filho, ou às vezes, e é uma questão genética também a superdotação. Então, se o filho é superdotado, possivelmente o pai ou a mãe também são, né? Assim como é o caso do autismo. Eu sempre comparo muito a superdotação e o autismo porque eles têm muitas coisas em comuns. Uhum. Então, há essa questão de hereditário também. Então, por exemplo, na escola, no primeiro ano do ensino fundamental, qual que é o principal objetivo lá da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular? A alfabetização. Claro. Então, se o aluno já está lá com 6 anos de idade, está alfabetizado, às vezes até com palavras de outro idioma, isso pode ser um sinal de que ele é superdotado. Se, por exemplo, eu tive caso, Alexandre, até em Cascavel, de um colega, que é nosso colega em comum, que a filha dele foi descobrir mais lá na frente, né? A menina já tinha 12 anos de idade. Ela estava escolhendo as notas que ela queria tirar na escola, na 8ª série, porque ela só tirava 10 e começava a sofrer bullying, porque ela só tirava 10. O que ela falou? Para eu ser incluída, eu vou escolher a nota que eu vou tirar na prova. Já tirava vi situações 5, assim. tirava 6, né? Então, veja, ele começa a se sabotar para, às vezes, pertencer a alguns grupos. Quando é mais novo, então ele começa, às vezes, a ficar doente. Pai, mãe, estou com dor de barriga, não quero ir para a escola. Porque ou ele está sendo sancionado pelo professor, que ele quer coisa mais para frente, o professor sanciona, não, você tem que aprender isso. Ou está sofrendo algum tipo de constrangimento dos próprios colegas de sala de aula. Então, por isso que a importância, quando tem algum indício, né, de que, às vezes eu falei uma ou outra coisa, a criança já aprendeu, né, de maneira muito rápida, a melhor forma, às vezes, é comparar. Né? Só que essa comparação no ambiente educacional, ela é mais nítida, porque o professor, por exemplo, ele está lá, ele tem 10 alunos da mesma faixa etária que deveriam estar no mesmo nível ali em algumas situações, claro, um pouquinho abaixo, outro pouquinho acima, mas, ok, está dentro da curva, né, da pedagogia. Quando está muito acima, é um indício. Né? Então, quando começa a ter impacto, quando começa a ser disfuncional, é importante procurar um psicólogo para se fazer essa avaliação, e aí, se for o caso, buscar adaptações também no ambiente educacional, né? Seja com sala de recursos, um plano educacional individualizado, que é os direitos da pessoa superdotada,
assim como da pessoa com deficiência. Ter, no caso do superdotado, alteração de série nos casos em que for necessário, como a medida de adaptação e prevista na LDB. Então, é sempre importante buscar quando tem algum indício de dúvida, buscar, porque justamente, Alexandre, às vezes algumas situações, como eu comentei, né, a pessoa começa a se isolar, começa a não querer falar com pessoas da mesma faixa etária. Isso pode ser entendido como autismo, né? E o autismo é avaliação clínica também. Entendi. Então, se a gente vai, às vezes, muitos médicos aqui, chega lá, ele olha, você fala o que está acontecendo, ele vai falar autista, né? E aí vai levando muitas famílias a sofrimento, a fazer intervenções erradas, fazer psicoterapia sem necessidade, né? Ou com abordagem errada. Então, essa avaliação, quando há essas dúvidas, quando foge um pouquinho da curva, é bem importante se considerar, né? Entendi. E me fala uma coisa, Denner, na perspectiva do autismo, vamos falar um pouquinho do autismo, que tem sido objeto de muita dúvida, muitos debates. Nós temos uma série de leis em nível municipal, leis em nível estadual e até mesmo leis federais. Temos um decreto recente para trabalhar algumas dessas perspectivas do governo federal. Fala um pouquinho para a gente sobre o autismo. Eu sei que você estudou muito, que você conhece bastante também dessa realidade. Fala um pouquinho para a gente sobre o professor de apoio especializado, o profissional de apoio especializado, que são duas coisas que muitas vezes as pessoas confundem, o que é professor de apoio, o que é profissional de apoio. Conta para a gente um pouquinho de como você tem visto isso na rede de ensino, tanto pública quanto privada, na educação, tanto privada quanto pública. Qual é a sua experiência? Como é que você tem olhado isso? E alguns cases, talvez, que você possa nos relatar, obviamente, sem indicar, por óbvio, né? Fonte, mas para a gente poder ter uma ideia de como isso vem sendo tratado, se adequadamente, se não. Dá um oi para a gente sobre isso, meu amigo. Perfeito, Alexandre. Hoje, né, na verdade, foi uma conquista relativamente recente, lá em 2012, já faz tempo, uma lei berenice-piana, né, uma lei federal, que trouxe a possibilidade do acompanhamento especializado para o autista, que depois a gente acabou incorporando em 2015 na própria Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então serve tanto para a pessoa com deficiência e o autista também, que é esse acompanhamento especializado em sala de aula. Não é necessariamente um professor, né? Hoje, até por uma questão de orçamento, né? Das demandas que estão tendo, que eu entendo que às vezes exageradas em algum ponto, não tem que ser um professor, né? Alguém formado, especialista em educação inclusiva. Mas é alguém para ficar em sala de aula, que é o acompanhamento especializado, para acompanhar esse estudante nas suas tarefas diárias, né? Esse acompanhamento especializado, desde 2015 principalmente, tem sido um objeto de constante provocação, até no judiciário, né? Tanto para o Estado quanto para o município, né? Até em universidades, garantir esses profissionais. O que eu sempre digo em relação a esse profissional, Alexandre? Primeiro, ele tem que ser temporário, né? A gente tem dentro da educação inclusiva um instrumento chamado Plano Educacional Individualizado, que é um documento mais amplo e que vai analisar as potencialidades desse aluno, o que ele gosta, como que ele aprende, as metas a curto, médio e longo prazo dentro do ambiente educacional, o que ele precisa aprender, né, em um mês, né, não em um ano, mas em um mês, o que ele precisa aprender. E a gente cria estratégias, adaptando o currículo. E aí o acompanhamento especializado faz parte dessa estratégia também. Por que eu digo que ele sempre tem que ser temporário? Porque, veja, o aluno, vamos supor lá, com 8 anos, 10 anos de idade, tem um acompanhamento especializado. Se ele ficar a vida escolar inteira dele com esse acompanhamento especializado, é como se fosse parte dele próprio, né? E a gente sabe, ele vai completar 18 anos de idade, ele vai sair do ensino básico, vai para o mercado de trabalho, não vai ter alguém para ficar com ele 100%. O que a gente busca em relação às pessoas com deficiência, cada vez mais nossa legislação faz isso, é garantir a autonomia dessa pessoa. Autonomia, né? Exatamente. Para que ela busque tomar as decisões por si próprias. E ela vai errar como todos nós, pessoas neurotípicas, erramos, né? Com as nossas escolhas. Claro. Então,
Esse acompanhamento, ele é garantido por lei, e ele tem que ser temporário quando comprovada a necessidade. E aqui, Alexandre, existe uma discussão que é gigantesca assim, no âmbito educacional, né? Que é, quem recomenda esse profissional? Como que eu comprovo essa necessidade? Hoje, Alexandre, que eu percebo, até ocupando um cargo, né, de gestão da educação, mas também sendo advogado para muitas famílias e principalmente sendo um pesquisador, o que eu entendo? Que essa recomendação deve partir da instituição de ensino, tá? Porque isso é uma medida de inclusão, uma medida educacional. Hoje a gente percebe muitos profissionais da saúde obrigando, né? Eles fazem documentos falando, ó, tem que ter um professor de apoio, um médico, um neurologista, um pediatra, que nunca estudou educação na vida. Educação que eu digo, né, é pedagogia, né? Por que isso acontece? E aí também eu entendo o lado das famílias e dos profissionais da saúde. Porque às vezes chega lá, batendo na escola, olha, meu filho é autista, eu preciso de apoios. E a escola fala o seguinte, olha, só vou dar esse apoio se você me trazer um laudo para dizer que que se comprova essa condição. Não precisa, né? Nossa legislação hoje é muito clara de que não precisa de laudo para fazer inclusão no ambiente educacional. E alguns lugares exigem, só vou fazer uma coisa se trouxer o laudo. E aí, quando vem o laudo, estão me ouvindo? Sim. Vem um laudo dizendo, ó, ele é autista e precisa de profissional de apoio, sala de recursos, sala de recursos contraturno, acompanhamento especializado, um monte de coisa. E aí a escola agora tem um laudo e agora tem que fazer tudo isso. Só que, veja, quem deveria decidir sobre isso é a escola, né? Mas já a escola, a universidade, enfim, são de ensino. E sempre de uma maneira fundamentada, dizendo, olha, o fulano é autista, ok, né? Mas no caso específico dele, ele não precisaria de um profissional de apoio por conta disso, com elementos técnicos, né? Porque aí, veja, vai ficar uma discussão de alto nível. O profissional da saúde dizendo que precisa, da educação dizendo que não, por esse motivo. E aí, claro, né? Conflito, quem vai decidir, pretensão resistida é o judiciário, né? Mas pensando no melhor interesse da criança, o melhor interesse da pessoa com deficiência. O que, infelizmente, às vezes acontece, Alexandre, as escolas, por uma questão financeira, né, falam, não, eu não vou ofertar esse profissional porque não precisa. Mas por quê? Não, porque não precisa. Aí fala de boca, né, só fala em reunião, não tem nada, não tem ata, não tem nada. Então, fica aquela negativa por uma questão orçamentária. A gente sabe que é importante, mas que não atende os interesses das políticas públicas que, às vezes, o próprio Estado criou, né? Então, é uma dicotomia, né? Essa questão do acompanhamento especializado por conta disso, né? Como que eu comprovo essa necessidade? Eu entendo, e até respeitando a autonomia das escolas, da instituição de ensino, que deveria ser a escola, que é uma medida de educação, não de saúde, né? Mas é uma polêmica. A mim parece também que não é uma questão que se resolva no âmbito da saúde, é uma questão que tem que se resolver a partir da necessidade pedagógica do aluno, não é? E eu tenho visto muitos casos em que a escola toma a iniciativa de colocar, por exemplo, em sala de recursos, né? Sala de recursos e depois vai avaliando e quando necessário faz a complementação ou modifica a situação com o apoio, com o professor de apoio ou com o acompanhamento necessário. E me fala uma outra coisa também, Denner, nessa perspectiva. O estudo de caso, que é um documento muito importante. O estudo de caso é basicamente aquilo que vai definir a necessidade ou não desse acompanhamento especializado. O que você me fala sobre o que você tem visto aí da realidade dos estudos de caso e dessa, muitas vezes, intervenção, porque às vezes o judiciário fala, ó, tem que fazer o estudo de caso tem que passar por uma avaliação de um profissional da saúde na escola. Poxa, mas não tem profissional de saúde na escola. Essa decisão às vezes não é a mais adequada. Como é que você percebe isso aí no seu dia a dia do foro?
Alexandre, o estudo de caso ele é fundamental. Até esse decreto, né, o decreto presidencial agora do mês passado, de outubro, ele fala do estudo de caso, da importância do estudo de caso, e ele frisa que é um documento pedagógico, né? Assim como um profissional da saúde, o psicólogo, né, o fisioterapeuta tem sua autonomia para criar suas avaliações no âmbito clínico, deve ter a escola, que não está subordinada a nenhum profissional da saúde, ter essa autonomia. O problema é o que eu falei lá atrás, né? Qualificação. Será que eu tenho profissionais qualificados para fazer um estudo de caso realmente fidedigno? Né? Ou estão fazendo estudo de caso com base no chat GPT, pegando o laudo lá do psicólogo, do médico, e pedindo para fazer adaptação. Né? Estudo de caso é o ponto de partida para as medidas de inclusão. Pode ser que tenha um estudante, veja, pode ser, né, que eu tenha um estudante com autismo, mas que, por algum motivo, o ambiente está desenvolvido de uma forma que ele não precisa de adaptações drásticas ou não precisa de adaptação, né? E aí a escola tem que fazer essa avaliação com base no estudo de caso e trazer essas informações. E sempre assinar, falar quem está fazendo isso, né? Quem que é o profissional que está fazendo essa avaliação, os profissionais, né? Porque é um documento técnico, né? É a mesma coisa, se me contrata ali para fazer um parecer, eu vou arriscar a minha OAB e vou até o STF defender aquilo que eu escrevi. Mesma coisa deve ser com a saúde, né? Claro. Às vezes, quando eu faço coisa muito velada, né? Não vou fazer porque não dá, não vou escrever, não vou te responder por e-mail. Aí fica aquela coisa, né? Parece que estou escondendo alguma coisa. Estou inseguro daquilo que eu estou dizendo, né? Então, essa discussão do acompanhamento terapêutico foi uma discussão muito importante que nós tivemos em 2023, que foi as orientações que o CNE, o Conselho Nacional de Educação, fez sobre o autismo. E ficou um tempão até o ministro da Educação homologar. E na época eu participei de algumas formações em municípios, né, que secretários de Educação me relataram essa preocupação, né? Estamos preocupados porque estão tornando a escola um ambiente clínico, né? Que vai vir um profissional da saúde, vai entrar aqui na escola, né, e com um monte de criança, um profissional que nem é vinculado com a escola, que não tem vínculo trabalhista, contratual, nada com a escola, avaliando e sabe, é muito complexo a situação. É muito complexo. É muito complexo. E outra coisa que também esteve aí na ordem do dia, na discussão, que acho que muita gente está acompanhando aí pelos meios de comunicação, que é essa questão das APAES. Tem se falado muito da preocupação de que o decreto presidencial tenha limitado ou trate especificamente da impossibilidade de alunos nas APAES. Nós sabemos que existem muitas situações em que o aluno do ensino regular ele não consegue acompanhar o ensino regular, ele tem dificuldade, e quando essa dificuldade é muito severa, muitas vezes é recomendável que ele vá para a APAE. Por quê? Porque ele vai aprender, de repente, algumas coisas que possam ser absolutamente necessárias para o desenvolvimento dele. E nós sabemos também que em nível educacional há uma grande dificuldade de regressão do aluno, dependendo da série escolar que ele está. Então nós temos algumas ações judiciais para esse tipo de discussão. Fala um pouquinho para a gente, Denner, a sua percepção, o que você tem ouvido também aí nos ambientes que você vivencia na sua pesquisa e como é que está efetivamente essa perspectiva das APAES? Perfeito, Alexandre. Nossa Constituição, desde 88, né, ela já é muito clara em relação aos direitos da pessoa com deficiência, de que o ensino ele é preferencialmente na rede regular. Então, esse preferencialmente, ele já deixa muito claro que eu não vou excluir as escolas especiais. O porquê que preferencialmente na rede regular? Pela questão que eu falei, comparando ali com o profissional de apoio. Eu não vou ter um shopping só para pessoa com deficiência, uma empresa só para pessoa com deficiência, um parque só para pessoa com deficiência, né? A pessoa com deficiência vai viver no mundo que a gente vive, com todos os problemas e as coisas boas que a gente tem, né? Então, eu não posso ignorar a diferença, colocar todos os diferentes num lugar só, e aqui só fica as pessoas com deficiência que não vão se misturar com a gente, né?
Isso seria regredir em séculos. Regredir demais, né? Então, qual que é a lógica da Constituição, né? A ideia do nosso Constituinte. Olha, eu vou me esforçar, eu Estado, eu sociedade, eu família, que a família tem muita responsabilidade também, eu vou me esforçar no máximo possível para fazer inclusão no ambiente regular, na escola e da esquina, na escola tradicional que a gente tem, na rede regular. Em alguns casos muito específicos, aí vai ser exceção, que é a escola especial, que hoje, principalmente as APAES, fazem um trabalho maravilhoso no Brasil. Claro. Né? Mas para quem, né? Por exemplo, o autista nível 1 de suporte, dificilmente vai precisar frequentar a PAI. Né? Mas o nível 3 de suporte, opa, esse talvez tenha barreiras muito grandes que vai prejudicar não só ele, mas também a própria turma no ensino regular. Né? O próprio professor não consegue desenvolver suas aulas naquele ensino. Uma pessoa com múltiplas deficiências, né? Que às vezes não consegue andar sozinho, não consegue se expressar, falar. Então, é uma pessoa que a PAI vai ser importante, né? Então, o decreto presidencial que você menciona, Alexandre, que é o decreto 12.686, de 20 de outubro de 2025... Agora, semana, né? Poucos dias. Faz um mês, né? Que ele foi publicado e que já está em discussão, ele deve ser alterado, mas, ao meu ver, sem tanta necessidade assim. O decreto, ele, em algum momento, ele fala, né, ao meu ver, no artigo, vou ler aqui para não falar coisa errada. No artigo 1º, ele diz, né, fica instituída a Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva. E aí, no parágrafo 3º, ele diz, a garantia do sistema educacional inclusivo ocorre por meio da organização do sistema educacional geral, de forma a assegurar que os estudantes que são público de educação especial, que são as pessoas com deficiência e as pessoas de superdotação, estejam incluídas em classes e escolas comuns, com o apoio necessário à sua participação, permanência e aprendizagem. Aí, mais para frente, ele diz, né, no artigo 3º, são diretrizes da Política Nacional de Educação Inclusiva, oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente nas escolas comuns da rede regular do sistema de ensino. Então, algumas pessoas, eles ficaram só no artigo 1º, né, parágrafo 3º, e falou, eu tenho que assegurar que todo mundo fique na rede regular. Mas não é isso, né? Não é isso, né? A Constituição já diz isso, a LDB já diz isso aqui é só o decreto presidencial, que, evidentemente, na ordem hierárquica de leis, né, está lá embaixo. Claro. Né? E que um decreto, ele não cria direito novo, ele só regulamenta aqueles que já existem. Então, criou-se uma narrativa, ao meu ver, equivocada, de que ia acabar com as APAES, que ia acabar com as escolas de educação especial, porque um decreto presidencial ia acabar com as APAES. Porque eu tinha que assegurar na rede regular os apoios para a educação inclusiva. Então, ao meu interpretar, justamente o decreto ele só ratifica aquilo que está na legislação federal, na Constituição, e não acaba com as APAES. Tanto é que em todo o resto do decreto, em nenhum momento ele fala acabar com as APAES, instituir, nada. Sim. Aí o que está discutindo é justamente que esse decreto poderia falar mais sobre as escolas especiais. Aí, ok, né? Mas eu poderia criar um decreto específico também para as escolas especiais. Claro. Né? Então, foi uma narrativa que se criou, né? Que, a meu ver, teve um viés muito mais político ali, para dizer que queria acabar com as APAES, né? Enfim, dar like para algumas pessoas, né, em redes sociais. Mas, de forma alguma, entendo que esteja acabando com as APAES, muito pelo contrário, as APAES exercem um papel importantíssimo e o decreto não tem essa finalidade. Sem dúvida nenhuma, concordo contigo em gênero, número e grau. E me diga, Denner, em linhas finais, para nós encerrarmos, que nós estamos já no nosso horário. O que você sugeriria para o gestor público, para o gestor da educação particular também, como especialista que é, o que você teria de uma sugestão objetiva que pudesse ajudar na inclusão dessas pessoas todas que naturalmente precisam de reconhecimento, de atenção e de cuidado, porque afinal de contas hoje
prevalece, como você bem sabe, o paradigma do cuidado, da atenção e do apoio. Como é que você indicaria aí caminhos bacanas para ajudarmos a todos? Alexandre, eu acho que o principal caminho é justamente aquilo que eu falei no início, né? Que é a qualificação. Nós, professores todos, né? A gente passa, tanto do ensino superior como da rede básica, a gente passa por formações constantes, semana pedagógica, né? E pouco se fala sobre as neurodivergências, né? Então, formar profissionais que eles possam identificar precocemente. Claro que o professor não pode nem deve avaliar autismo, mas ele pode identificar barreiras educacionais, independente do que está no laudo, porque isso o professor também pouco importa, né? O que importa é entender as barreiras. Então, a qualificação profissional constante, tanto desses especialistas quanto dos professores regulares, entender onde estão essas barreiras, como que se manifestam essas neurodivergências, qual que é o impacto se eu não fazer uma adaptação simples, às vezes, do meu material, o que isso pode impactar na vida desse aluno, né? E com isso a gente vai ter o acesso, né? O que eu sempre digo. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de acesso. Acesso num país capitalista é a nossa própria sobrevivência, né? Acesso à qualidade de vida, acesso à saúde, ao lazer, educação, cultura. Quando a gente consegue, num país capitalista, ter uma melhor qualificação, a gente tem mais probabilidade de ter acesso ao capital. Então, tendo acesso ao capital, a gente tem acesso aos outros direitos e garantias fundamentais. Então, conseguir qualificar esses profissionais para entender essas barreiras e tornar a jornada desse estudante mais inclusiva, vai permitir que ele consiga batalhar por uma vaga de emprego, né, em igualdade de oportunidades, e aí ele seguir com autonomia na sua vida. Mas tudo isso passa por formação, por qualificação, para a gente ser assertivo nas decisões que a gente toma. Muito bem, Daniel. Olha, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso Disrupt Podcast e, sem dúvida nenhuma, esse conteúdo vai ajudar muita gente. Então, eu te agradeço de coração, meu amigo. Obrigado mesmo por estar conosco aqui hoje, viu? Agradeço, meu querido professor Alexandre. É sempre uma honra e um prazer estar contigo. Isso aí, minha gente. Na semana que vem tem mais Disrupt, viu? Terça-feira, às 16h30, na CBN e também no YouTube e no Spotify. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Valeu, Denner. Tchau, tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.